Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de bioquímica, a gente começou a estudar nos últimos 2 vídeos a parte de metabolismo. Então, no primeiro vídeo a gente fez uma introdução sobre o conceito de metabolismo, a gente discutiu um pouquinho sobre as vias metabólicas, a gente falou sobre o catabolismo e o anabolismo, e por fim a gente falou sobre o papel do ATP no acoplamento das reações catabólicas e anabólicas. No segundo vídeo, a gente aprendeu sobre a glicólise. Na sequência da glicose, a gente falou sobre fermentação, então, processo de fermentação. Agora a gente vai estudar o quê? A gente vai continuar falando sobre o caminho que o piruvato vai tomar em determinadas condições para determinados micro-organismos. Bom, o piruvato, ele pode, como a gente viu no vídeo passado, ele pode seguir o processo de fermentação, então ele pode realizar o processo de fermentação, quando ele estiver numa condição anaeróbica, né, então sem oxigênio, e se o organismo tiver características genéticas para que possa ocorrer o processo de fermentação. No entanto, dependendo do tipo de organismo, esse piruvato formado no processo de glicólise, ele pode seguir um outro caminho. Ele pode ir para o ciclo de Krebs, no qual, nesse ciclo de Krebs, o que vai ocorrer? A retirada de elétrons e prótons. Também vai ocorrer a liberação de CO2. Esses elétrons, esses prótons, eles vão entrar na cadeia transportadora de elétrons, no qual vai ocorrer a formação de ATP pela enzima TP sintetase e, dependendo da condição do meio, ele pode ter como aceptor final o oxigênio, realizando uma respiração aeróbica, ou ter como aceptor final um outro elemento, sendo assim uma respiração anaeróbica, tá bom? Então, o processo de ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, ela vai ocorrer num processo chamado respiração, o qual essa respiração ela pode ocorrer numa condição com oxigênio ou uma condição sem oxigênio. Quando eu tenho oxigênio, aeróbico. Quando eu não tenho oxigênio, anaeróbico. Tá bom? Então vamos dar uma olhada um pouquinho no conceito de respiração e depois a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Bom, então, o que a gente tem que entender primeiro, então, o que é respiração? E a gente comparar com o processo de fermentação. A gente viu na aula passada que a fermentação, então, ela ocorre para determinados grupos de organismos que têm uma condição genética de fazer o processo de fermentação, numa condição sem oxigênio. Nesse processo de fermentação, ela vai iniciar com a glicólise, transformando a glicose em ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, então, ele vai ser transformado ou num ácido orgânico ou em algum tipo de álcool, tendo o objetivo de regenerar o NAD+, então formar NAD+. Então, seria esse o papel da fermentação, gerar NAD+. Nessa etapa de fermentação aqui, não é gerado ATP, apenas regenerado o NAD+. E o produto vai ser o álcool ou um ácido orgânico e também pode ocorrer a liberação de CO2. Já na respiração, ele é um processo um pouco mais complexo. E não vamos confundir também respiração com aquilo que a gente fala de respiração, que é inalar oxigênio e exalar o CO2.
Quando a gente fala em respiração, em bioquímica, em metabolismo, a gente está falando do processo de geração de ATP, formação de energia, a partir da degradação da glicose. Então, isso seria a respiração. Essa respiração ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa a gente já estudou, que é a glicólise. Então, a primeira etapa vai ser a glicólise, no qual vai ocorrer a transformação da glicose, a oxidação da glicose em ácido pirúrvico. E também vai ocorrer a redução do NAD+ para NADH. A formação de NAD a gente chama de força protomotiva. Eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas eu quero que vocês guardem esse termo, força protomotiva. Esse ácido pirúrvico aqui, ele pode ser descarboxilado e ser transformado em acetil-CoA. A gente vai ver essas etapas daqui um pouquinho. Esse acetil-CoA ele vai entrar num ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. E dentro desse ciclo, o que vai ocorrer? A redução do NAD+ em NADH, então é gerada mais força protomotiva. É formado ATP, então é gerada energia, ATP, a nível de substrato também. E também é liberado CO2. Nesse processo aqui, a gente vai ver daqui um pouquinho, dentro do ciclo de Krebs são exalados duas moléculas de carbono e na transformação do ácido pirúrvico em acetil-CoA é uma molécula de CO2, totalizando 3 moléculas de CO2. Então, todos os carbonos do ácido pirúrvico seriam liberados durante uma volta do ciclo de Krebs. Tá? Esse NAD aqui ele vai seguir o seu caminho até a terceira etapa, que é chamada de cadeia transportadora de elétrons e quimiosmose. Durante esse processo, tanto os prótons quanto os elétrons são transferidos para esse complexo. E dentro nessa etapa é gerado ATP, então como energia, então é gerado ATP. E também o oxigênio ele vai ser o aceptor final de elétrons, ou seja, ao final dessa cadeia, o oxigênio vai receber os elétrons que foram retirados da glicose e vai formar água. Tá bom? Então, esse é o processo de respiração. É o processo de oxidação da glicose até CO2 e água, gerando energia dentro desse processo. Então, já que a gente entendeu quais são as etapas que fazem parte da respiração, agora a gente vai discutir um pouquinho cada uma dessas etapas. A gente viu no vídeo anterior a glicólise. Agora a gente vai estudar o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, começando com o ciclo de Krebs. Então vamos começar falando sobre o ciclo de Krebs. Primeiro a gente precisa entender aonde que esse ciclo de Krebs ocorre. Para eucariotos, que são aqueles organismos que possuem um núcleo individualizado e possuem organelas, exemplo, as leveduras e as plantas, esse ciclo de Krebs ele vai ocorrer dentro das mitocôndrias. Já os procariotos, o que são procariotos? São aqueles organismos que não possuem núcleo individualizado e nem possuem organelas. Por exemplo, as bactérias. Esse ciclo de Krebs vai ocorrer no citosol, no citoplasma da célula. Eu vou explicar para vocês como esse processo vai ocorrer para eucariotos. A diferença dos eucariotos para os procariotos é que o processo vai ocorrer para os eucariotos dentro da mitocôndria e para os procariotos ele vai ocorrer no citosol. Essa é a única diferença, mas as reações são as mesmas. Bom, então
O ciclo de Krebs ele vai iniciar com um processo chamado de descarboxilação do piruvato. Nesse processo de descarboxilação do piruvato, o piruvato ele não consegue entrar dentro da célula. Tá? Por quê? Porque existem transportadores apenas de acetil. Eles não existem transportadores de piruvato. Então, o piruvato ele precisa passar por um processo de descarboxilação. Então, ele precisa perder carbono para poder entrar dentro da célula. A segunda etapa, o piruvato vai passar por um processo de desidrogenação, ou seja, ele vai perder hidrogênios, vai perder prótons, para que ocorra a transformação do piruvato em acetil-CoA. Esses prótons eles vão ser utilizados para reduzir o NAD+. Então vai ser uma forma de gerar força protomotiva, vai ser uma forma de gerar NADH, NAD reduzido, no interior da célula. E além disso, para o piruvato que se transformou em acetil entrar no ciclo de Krebs, ele precisa estar ligado à coenzima A. Essa coenzima A ajuda a primeira enzima da reação reconhecer esse acetil e entrar dentro do ciclo de Krebs. Então, ela precisa estar incorporada com a coenzima A. Percebam que são 3 processos que são realizados. E esses 3 processos vai ser realizado por uma enzima, na verdade é um complexo enzimático de 3 enzimas, chamado de piruvato desidrogenase. Então é o complexo piruvato desidrogenase. Esse complexo aqui está representado por essa figura, mas é mais fácil de entender nesse esqueminha aqui. Bom, esse complexo então ele vai ter 3 enzimas, então eu tenho 3 enzimas aqui, que elas vão atuar para fazer o quê? A primeira parte da enzima ela vai fazer a descarboxilação. Então essa primeira enzima aqui ela é responsável pela descarboxilação do piruvato. Essa descarboxilação ela vai ser feita então por essa enzima, tendo como cofator a tiamina pirofosfato. Então eu tenho a tiamina pirofosfato, que é cofator dessa primeira enzima, e ela vai fazer com que ocorra a descarboxilação, e essa tiamina pirofosfato se liga nesse hidroxetil que é formado, né, formando hidroxetil tiamina pirofosfato, e esse hidroxetil vai ser disponibilizado para a segunda enzima. O que essa segunda enzima vai fazer? Vai fazer a incorporação do acetil-CoA na molécula. Então, o meu hidroxetil ele vai ser incorporado, vai ser transferido para dentro da enzima, incorporada a coenzima A na estrutura desse hidroxetil, e vai ser prótons, hidrogênios que formam essa estrutura da molécula também serão transferidos. E essa transferência desses elétrons vai se dar pela terceira enzima. Então, essa terceira enzima vai reduzir o NADH+, formando o NADH. E na outra extremidade da enzima, então, vai ter a liberação do acetil-CoA. Tá bom? Então, essa enzima, esse complexo piruvato desidrogenase, ele é responsável pela descarboxilação, pela desidrogenação e pela incorporação do acetil-CoA. Cada enzima vai ter um papel dentro desse processo. Então vamos dar uma olhada como ocorre esse processo, quais são os produtos dele. Então, o piruvato ele vai ser descarboxilado, então ele vai perder esse complexo de enzimas, vai fazer a descarboxilação, vai fazer a incorporação do acetil-CoA aqui e vai também ser responsável pela desidrogenação do piruvato
transferindo esses hidrogênios para o NADH, formando para o NAD+, formando o NADH. Tá? Tendo ocorrido a formação desse acetil-CoA, o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs. Tá? Então, o ácido perúrvico ele vai ser descarboxilado, desidrogenado e vai ser incorporado o cofator acetil-CoA. Essa coenzima A ela permite que a estrutura da molécula entre no ciclo de Krebs. Então, para entrar o acetil no ciclo de Krebs, ele necessariamente tem que estar ligado à coenzima A. Tá? O ciclo de Krebs ele é dividido em 8 etapas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. Durante essas etapas, o que vai ocorrer? Primeiro, a descarboxilação. Então, vai ocorrer a retirada de 2 carbonos. Percebam que a primeira descarboxilação ocorreu nesse processo de transformação em acetil-CoA. O acetil-CoA ele tem 2 carbonos, ele vai entrar na rota do ciclo de Krebs e vai perder esses carbonos. Então, esses 2 carbonos aqui vão ser perdidos nessas 2 etapas aqui. Além disso, os hidrogênios e os prótons que estão dentro dessa molécula, eles vão ser transferidos também para o NADH, para o NAD+, fazendo a redução para NADH. Então, eu vou ter em 2 momentos a formação desse NADH. E também, na 5ª etapa, vai ter uma fosforilação a nível de substrato. Então, vai ocorrer a fosforilação. E na etapa 6 também vai ter a transferência de hidrogênio para uma molécula de FAD. Essa molécula de FAD e NAD elas têm a mesma função dentro da célula, só muda o tipo de molécula. E na oitava etapa vai ter também mais uma transferência de hidrogênio para o NAD, vai ter mais uma redução do NAD em NADH. Então, eu tenho geração de força protomotiva aqui. Então, eu tenho transferência de prótons e de elétrons também para a estrutura dessa estrutura do NADH. Tá bom? Então, vamos estudar cada uma dessas etapas. Bom, essas 8 etapas são divididas em razão das reações químicas que ocorrem. Na primeira etapa ocorre a condensação. Tá? O que acontece? Essa molécula de acetil-CoA aqui, ela vai ser condensada, ela vai ser ligada numa molécula de oxalacetato, que é o final do ciclo. A última molécula que é formada no ciclo de Krebs é o oxalacetato. Esse oxalacetato ele vai ser incorporado a essa estrutura aqui do acetil. Então, esses 2 carbonos. Percebo que aqui eu tenho uma estrutura com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nessa condensação, vai ocorrer a transferência desse grupamento de carbonos aqui para o oxalacetato, formando uma estrutura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, vai ocorrer uma condensação. E vai ocorrer também a recuperação da coenzima A. Então, percebam que a coenzima A ela não possui uma alteração na sua molécula. Ela simplesmente vai ser transferida e essa coenzima A vai ser regenerada para se ligar num novo piruvato. Após essa reação de condensação, vai ocorrer uma etapa de isomerização. Então, nessa isomerização, vai ocorrer a transformação da cetoína em isocitrato. Então, vai ocorrer uma etapa de
modificação na estrutura da molécula. A gente vai ver com mais calma depois, tá? Na terceira etapa, vai ocorrer uma oxidação, no qual vai ter a primeira descarboxilação. Então, um carbono, um CO2, dessa estrutura aqui do isocitrato, vai ser perdida. Então, uma estrutura que eu tenho 6 carbonos, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai formar uma estrutura com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, percebam que eu perdi o primeiro carbono dessa estrutura do acetil-CoA. Na sequência, vai ter uma segunda etapa de descarboxilação, transformando o alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos aqui. Então, percebam que todos os carbonos do ciclo já foram perdidos nessa etapa. Na sequência, então, eu tenho uma etapa de fosforilação a nível de substrato, no qual eu tenho a formação de um GTP, que posteriormente vai formar um ATP. Vai existir mais uma etapa de oxidação, no qual ele vai formar FAD-H2, FAD reduzido, ele vai reduzir o FAD. Uma etapa de hidratação, no qual vai ser incorporada uma molécula de água. E, por fim, mais uma etapa de oxidação, no qual mais um hidrogênio, mais prótons vão ser retirados para a formação de NADH. Tanto o FAD-H2 quanto o NADH, eles vão seguir para a cadeia transportadora de elétrons, depois para que ocorra o processo de fosforilação oxidativa por meio da enzima ATP sintetase. Esse oxalacetato aqui, então, ele reinicia o ciclo e novamente ele vai estar disponível para se ligar com acetil-CoA. Desculpa. Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. Então, a primeira reação é a reação que a gente viu de condensação. Tá bom? Então, essa primeira reação é de condensação, no qual vai ter a retirada, a enzima citrato sintetase, vai fazer a retirada da coenzima A, então vai recuperar a coenzima A, e também vai unir a molécula de acetil, essa molécula aqui de acetil, com o oxalacetato, formando o citrato, que é uma molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa porção aqui é essa porção do acetil. Essa ligação aqui, ela vai ter, então, essa molécula vai ter 6 carbonos, né? Essa molécula aqui tinha 4 carbonos. Então, essa é uma reação de condensação. Essa enzima vai fazer a condensação. Percebam que é a formação de citrato. Tá? Um dos sinônimos do ciclo de Krebs é o ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque o primeiro elemento formado é o citrato. Tá? Então, ciclo de Krebs e ciclo do ácido cítrico são sinônimos. Já a segunda reação, o que ocorre? Ocorre uma isomerização. Nessa isomerização, o que vai acontecer? A molécula de citrato vai formar um isômero, o isocitrato, no qual essa enzima ela vai primeiro fazer um processo de desidratação, então ela vai retirar 2 moléculas de água e vai incorporar uma molécula de água, mudando a posição do hidrogênio do OH. Ó, o OH estava nesse carbono aqui, agora ele passou para esse carbono, e esse hidrogênio que estava aqui nesse carbono passou para, agora tem nessa ligação aqui com esse carbono. Então, isso é uma reação, ele formou um isômero. Tá? Isso serve para quê? Para organizar, para ajustar a estrutura da molécula para que ocorra o processo de descarboxilação, a primeira descarboxilação. Essa descarboxilação ela vai ocorrer em 3 etapas. Essa enzima
ela vai fazer isso em 3 etapas. Na primeira etapa, o que ela vai fazer? Ela vai retirar hidrogênios, então ela vai fazer remoção de hidrogênios dessa molécula de isocitrato. Né? Então, esses hidrogênios, esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles vão ser transferidos para uma molécula de NAD+, formando NADH+. Tá bom? Esse isocitrato vai formar uma molécula intermediária, no qual vai ocorrer uma descarboxilação. Então, esse carbono aqui vai ser retirado da estrutura da molécula, formando CO2. E, por fim, esse isocitrato vai ser reorganizado dentro da estrutura da enzima, formando alfa-ceta-glutarato. Como resultado desse processo, o que vai ocorrer? A formação de um NADH e a liberação do primeiro carbono. Percebam que é um carbono, um saldo de um carbono, sendo que na molécula de piruvato haviam 2. Então, dos 2 carbonos, na molécula de acetil-CoA haviam 2 carbonos. Um carbono está sendo descarboxilado agora, e o outro carbono vai ser descarboxilado nessa segunda reação, que é uma segunda descarboxilação oxidativa, no qual o alfa-ceta-glutarato também perderá hidrogênios, né? Então eu tenho a retirada de hidrogênios da molécula, ele vai também reduzir o NAD+, formando NADH, então tem a formação de NADH, e também vai ocorrer a retirada de um carbono, formando CO2. Então, tem a liberação da segunda descarboxilação e tem a incorporação de uma coenzima A, tá? Formando a succinil-CoA. Então, como resultado desse processo, ocorre a formação de NAD, redução de NADH e liberação de uma molécula de CO2. Então, nessa etapa aqui, até o final dessa etapa, todas as moléculas, todos os átomos de carbono que formavam um acetil, que entrou na estrutura, no ciclo de Krebs, todas elas foram oxidadas, todas elas foram descarboxiladas. E também, como consequência desse processo, ocorreu a formação de NADH. Já a quinta reação é uma reação de fosforilação a nível de substrato. A gente não falou muito sobre isso, mas existe uma molécula que é chamada de GDP, que é guanina difosfato. Ela se difere da adenina difosfato em razão do seu nucleotídeo. Tá? Na adenina difosfato nós temos a adenina como nucleotídeo e na guanina difosfato nós temos a guanina. Só que posteriormente, dentro da molécula, dentro da estrutura, dentro do metabolismo de uma célula, esse GDP aqui vai ser utilizado para formar ATP. Tá? Então, um GDP, um GTP equivale a um ATP. Então, a succinil-CoA, que foi formada na quarta etapa, na quarta reação, ela vai ser utilizada para que ocorra o processo de fosforilação a nível de substrato, ou seja, um fósforo inorgânico que vai estar presente no meio, dentro da mitocôndria ou no citosol, se for um procarioto, vai receber energia do processo de retirada dessa molécula do succinil-CoA. Então, essa coenzima A vai fornecer a quebra dessa ligação, vai fornecer energia para que ocorra a ligação do fósforo inorgânico no GDP, na guanina difosfato, formando guanina trifosfato e recuperando novamente a coenzima A, formando como resultado o succinato. Esse succinato, então, na sexta reação,
a ação da enzima succinato desidrogenase vai retirar hidrogênios, então também da molécula, transferindo esses hidrogênios para uma molécula reduzida de FAD. Tanto o FAD quanto o NAD, eles têm o mesmo papel dentro da célula. Ambos vão gerar força protomotiva. Dentro da cadeia transportadora de elétrons, esses hidrogênios aqui vão ser transferidos também. Então, os dois vão ter a mesma função dentro da célula. Esse succinato, então, vai formar fumarato. Então, vai ter uma reorganização da molécula também formando fumarato. Na sétima reação, esse fumarato aqui vai ser hidratado, então ele vai receber uma molécula de água e ele vai formar essas ligações aqui. Então, eu vou ter uma ligação com a molécula de água. Tá? Então, esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio vão vir dessa molécula de água formando o malato. E, por fim, o malato vai passar por um processo de desidrogenação pela enzima malato desidrogenase, no qual vai ter a retirada desses hidrogênios aqui. Esses hidrogênios vão ser utilizados para reduzir o NADH, reduzir o NAD, formando o NADH. E, por fim, gerando oxalacetato. Esse oxalacetato, então, reinicia o ciclo de Krebs. Então, ele volta por ciclo. Então, percebam que não existe consumo de moléculas de carbono dentro do ciclo, apenas ocorre a descarboxilação daquelas moléculas de carbono que vieram do acetil-CoA. Então, essa estrutura do oxalacetato aqui ela não vai ser degradada dentro do ciclo. Então, o ciclo ele vai continuar sempre se recuperando. Então, da mesma forma que a glicose possui intermediários metabólicos, o ciclo de Krebs também, além da função de gerar NADH, FAD e ATP e liberar CO2 como produto do ciclo de Krebs, também ele é muito importante porque ele vai gerar também intermediários metabólicos. Por exemplo, o citrato ele vai ser utilizado para síntese de ácidos graxos e a formação de colesterol na membrana. Já o oxalacetato ele é muito importante para a formação dos nucleotídeos. Ele vai fornecer esqueletos de carbono, estrutura, para formar os nucleotídeos. Já o succinil-CoA ele é importante para formar a estrutura M e para as plantas essa estrutura M vai ser a base para a formação da clorofila. E o alfa-cetoglutarato é extremamente importante para a formação de aminoácidos. Então a gente tem que entender que, além do ciclo de Krebs funcionar como uma forma de geração de força protomotiva, que vai ser utilizada posteriormente na cadeia transportadora de elétrons, o ciclo de Krebs também vai gerar intermediários metabólicos que vão ser utilizados em outras rotas metabólicas. Da mesma forma como ocorreu na glicólise. Tá bom? Então, agora que a gente estudou o ciclo de Krebs, vamos agora discutir a cadeia transportadora de elétrons. Agora que a gente estudou o ciclo de Krebs, vamos dar uma olhada então nas etapas que a gente da respiração. Bom, no vídeo passado a gente estudou a glicólise e agora há pouco a gente estudou o ciclo de Krebs. Bom, na glicólise a gente viu que é gerado NADH como um dos produtos da glicólise e dentro do ciclo de Krebs também é gerado NADH. Isso aqui se chama gerar força protomotiva, formação desses NADH, que essa força protomotiva vai ser utilizada posteriormente para síntese de ATP, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, esses NADH eles vão ser encaminhados para a cadeia transportadora de elétrons e para as reações de quimiosmose. Tá?
Então vamos dar uma olhada o que é a cadeia transportadora de elétrons e as reações de quimio-osmose. Então, para começar a entender a cadeia transportadora de elétrons, a gente primeiro precisa saber aonde que essa cadeia está localizada. Bom, para procariotos, bactérias, a cadeia transportadora ela vai estar localizada na membrana plasmática da bactéria. Já nos eucariotos, a cadeia transportadora de elétrons vai estar localizada dentro da mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. As bactérias elas possuem na sua estrutura uma parede celular e na parte interna da estrutura da célula de uma bactéria vai ter a membrana plasmática. Entre a parede celular e a membrana plasmática existe algo que é chamado de espaço periplasmático. Isso é importante a gente saber. Já na mitocôndria, a mitocôndria ela é formada por uma membrana externa e uma membrana interna. E entre essa membrana externa e interna vai ser formado um espaço entre as membranas, entre a membrana externa e interna. Isso é importante de saber para entender esse processo de força protomotiva e a quimiosmose. Tá? Então, independente se for uma bactéria ou um eucarioto, a gente precisa entender que vai existir um espaço entre a parte externa e a parte interna da célula. A membrana, tanto a membrana externa ou externa, aqui é a parte externa da mitocôndria e aqui é a parte interna da mitocôndria. E essa divisão aqui da parte interna e externa vai ocorrer por meio das membranas, mas entre a membrana externa e a membrana interna vai ocorrer a formação de um espaço. Tá? A gente precisa entender que existe essa formação desse espaço, tá bom? Bom, a cadeia transportadora de elétrons, ela é uma sequência de carreadores. O que é um carreador? É uma proteína que vai estar na estrutura dessa membrana. E esses carreadores eles são divididos entre o complexo NADH desidrogenase, no qual esse complexo aqui é responsável pela retirada dos hidrogênios e dos elétrons do NAD, fazendo com que o NAD seja oxidado. Então, o NAD que estava reduzido passa a ser oxidado, e o NAD vai transferir esses elétrons e esses hidrogênios para esse primeiro complexo aqui. Os elétrons eles vão ser transferidos de um carreador para o outro por meio de reações de oxirredução, ou seja, essa estrutura, o NADH que estava reduzido, ele vai transferir esses elétrons para esse primeiro complexo aqui que está oxidado, fazendo com que esse complexo aqui fique reduzido. Esse complexo Q aqui, que é o complexo citocromo, faz parte do complexo citocromo BC, ele está num estado oxidado, ele vai receber um elétron, ficando reduzido. Essa estrutura aqui, esse carreador aqui, então passa a ficar reduzido. Esse citocromo Q aqui esse carreador Q, ele vai transferir um elétron para o citocromo B e C, que estão também em estado oxidado, então vão ficar reduzidos, e esse passa a ficar oxidado. Ocorre a transferência para esse citocromo C, que fica no estado reduzido, antes oxidado, e ocorre a transferência do elétron para o citocromo A, depois para o citocromo A3, ou seja, são sequências de reações de oxirredução no qual os elétrons vão ser transferidos um para o outro. Ao final esse complexo, dessa cadeia transportadora de elétrons, esses elétrons aqui vão ser
ligados a moléculas de hidrogênio, desses prótons, esses hidrogênios aqui que foram transferidos para o espaço externo. Ó, esse espaço aqui que eu desenhei aqui representa esse espaço aqui, tá? Então, esses hidrogênios vão ser transferidos para esse espaço interno, fazendo com que aumente a concentração desses hidrogênios aqui. Se eu tenho uma região, isso aí é físico-química, tá, pessoal? Se eu tenho uma região com uma maior concentração de hidrogênio, e aqui no interior da célula eu tenho uma menor concentração de hidrogênio, isso me gera uma diferença de potencial. Isso significa o quê? Que se eu tenho uma maior concentração de hidrogênio num lugar e uma menor concentração de hidrogênio no outro, existe um potencial de transferência desse hidrogênio. Essa diferença de potencial, esses hidrogênios aqui que vão se acumular, eles vão passar por uma proteína que é chamada de ATP sintase. O que essa proteína faz? Ela permite que os hidrogênios passem por essa estrutura, pela estrutura da proteína, e a diferença de potencial que existe, que é formada entre o espaço periplasmático ou o espaço intramembrana e o interior da célula, essa energia que se acumula ali é utilizada para a formação de ATP. Então, essa energia da passagem desses hidrogênios vai ser transferida para o ADP, juntamente com o fósforo inorgânico, e formar ATP. Então, serão formados ATP a partir dessa diferença de potencial. E percebam que esses hidrogênios que passam por essa enzima ATP sintetase, são os hidrogênios que vão se ligar com a molécula de oxigênio, que recebeu os elétrons também da glicose, formando água. Então, essa é uma forma de gerar ATP por meio de fosforilação oxidativa, não é a fosforilação a nível de substrato. E esse processo aqui é chamado de quimiosmose. Vamos dar uma olhada de uma forma mais reduzida nesse processo. Ó, aqui esse círculo aqui está representando a cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, o que ocorre? A transferência dos elétrons para o oxigênio. E a cadeia transportadora de elétrons também vai vai transferir esses elétrons para o espaço periplasmático ou espaço intramembrana, aumentando a concentração de hidrogênios nesse espaço periplasmático, gerando uma diferença de potencial. Aqui eu tenho maior concentração de hidrogênio e aqui eu tenho uma menor concentração de hidrogênio. E essa diferença de concentração, essa diferença de potencial, faz com que os hidrogênios sejam transferidos para o interior da célula por meio dessa enzima ATP sintetase. Então, a ATP sintetase vai transferir a energia da passagem dos hidrogênios, essa energia potencial, permitindo que ocorra a ligação de ADP com um fósforo orgânico, gerando ATP. Tá? Então, esse é o princípio da quimiosmose. E a força próton-motiva é essa força gerada pela diferença da concentração entre o espaço periplasmático ou intermembrana com o interior da célula. É essa força que vai fazer com que o hidrogênio passe pela enzima ATP sintetase, permitindo a geração de ATP. Tá? Então, isso é força próton-motiva. Então, percebam que o papel do NAD é fornecer esses hidrogênios para que ocorra a geração da força próton-motiva. Então,
o papel do NAD é gerar força próton-motiva. Pensam só, força próton-motiva. Motiva, vamos pensar em locomotiva, aquilo que movimenta. Motiva, a palavra motiva está relacionado a movimentar. Então, é a força que os prótons têm para movimentar a enzima ATP sintetase. Isso seria a força próton-motiva. E essa força próton-motiva é gerada pela essa diferença de potencial que existe dentro do espaço periplasmático ou na membrana externa com o interior da célula. Tá bom? Bom, mas com relação ao aceptor final de elétrons, a gente falou que o aceptor final de elétrons pode ser, numa condição aeróbica, o oxigênio. Então, o oxigênio ele pode receber esses elétrons e se ligar junto com os prótons, formando água. No entanto, nem sempre, numa condição anaeróbica e dependendo das características genéticas do organismo, não necessariamente o aceptor final de elétrons pode ser o oxigênio. Pode existir outras moléculas, por exemplo, sulfatos podem ser aceptor final de elétrons, pode ser o ferro, aceptor final de elétrons, ou nitritos. Todas essas moléculas inorgânicas, elas podem receber os elétrons da oxidação da glicose, passando de um estado, esse aceptor final, de um estado mais oxidado para um estado mais reduzido, e, paralelamente, os hidrogênios vão ser utilizados para a formação de água também. Só que esses aceptores finais, eles são muito menos eletronegativos que o oxigênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo que essas moléculas. Então, o oxigênio tem muito maior capacidade de receber elétrons se a gente comparar com os outros aceptores, com outras moléculas inorgânicas. Isso faz com que a quantidade de energia formada, ou seja, a quantidade de ATP gerados na respiração anaeróbica seja menor do que a respiração aeróbica. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que mostra a cadeia transportadora de elétrons. Essa setinha aqui mostra o estado de oxidação de cada um dos carreadores e mostra a transferência do fluxo de elétrons que ocorre na cadeia. E quando nós temos o aceptor final, outra molécula inorgânica além do que não é o oxigênio, a quantidade de ATP gerado então nessa transferência de elétrons vai ser menor. Por quê? Porque o estado de oxidação dessa molécula, que é a capacidade que essa molécula tem de receber elétrons, é menor. Consequentemente, menor quantidade de elétrons vão ser transferidos, uma menor quantidade de prótons vão ser transferidos para o espaço periplasmático ou intermembranas, e menor vai ser a força próton-motiva. Então, a menor a quantidade de ATPs vai ser gerado. Tá bom? Então, como resumo desse processo de respiração aeróbica, o que a gente tem? Bom, na glicólise, a gente viu que é gerado 2 NADs, 2 NADH, então são retirados 2 prótons da estrutura da molécula, e também são formados 2 ATPs a nível de substrato. No ciclo de Krebs, ocorre uma descarboxilação na etapa de transformação do ácido pirúvico para acetil-CoA, então ocorre uma descarboxilação. Como são 2 ácidos pirúricos formados na glicólise, então são 2 CO2, e também é gerado nesse processo também NADH, então é gerada força próton-motiva. O acetil-CoA então entra no ciclo de Krebs, ele termina de ser oxidado, então são 4 moléculas de CO2 geradas, e no final nós temos aqui 2 CO2 retirados nesse processo, nessa etapa, e 4 CO2 retirados nessa etapa.
Ao final do processo de glicólise, então, nós temos a oxidação de todos os carbonos, que são liberados na forma de CO2. Já no ciclo de Krebs, também são gerados 6 NADH e 2 FADH. Tanto esses 10 NADH e os 2 FADH, eles vão ser transferidos para a cadeia transportadora de elétrons. Percebam então que nós temos aqui no total 12 hidrogênios que estão sendo retirados da molécula de glicose. Lembre-se que a glicose é formada por C6H12O6. Então, todos os hidrogênios da molécula de glicose também foram retirados. Esses hidrogênios, então, eles foram transferidos para a cadeia transportadora de elétrons e com a passagem dos hidrogênios pela cadeia, ocorre a formação de ATP, de 34 moléculas de ATP. Então, a passagem dessas 12 moléculas de ATP vão gerar 34 moléculas de ATP. Ao final de todo o processo da respiração aeróbica, nós vamos ter um saldo de ATP de 2 moléculas na glicólise, duas moléculas no ciclo de Krebs e 34 moléculas formadas na cadeia transportadora de elétrons, tendo um saldo total de 38 ATPs. Isso nos diz o quê? Que se a gente for comparar a respiração com a fermentação, a quantidade de ATP gerada, a quantidade de energia retirada da molécula de glicose é muito superior. Por quê? No processo de fermentação, a gente tem um saldo de 2 ATPs formados. E na respiração, nós temos 38 ATPs. Tá bom? Claro que hoje se sabe que no processo de respiração aeróbica, não necessariamente são formados 38 ATPs. Geralmente é formado um pouco menos, em torno de 36 ATPs. Por quê? Porque a afinidade, vou mostrar para vocês, a afinidade desse transportador aqui, ele pode mudar de acordo com o organismo. E a quantidade de piruvato e acetil-CoA que é formado nesse processo aqui pode ser um pouco menor. Então, não necessariamente é formado 38 ATPs. Mas a gente fala 38 ATPs numa condição ideal e no material que eu vou passar para vocês ele fala de 38 ATPs, tá bom? Então, se a gente for comparar todos os processos, tanto de respiração aeróbica, anaeróbica e fermentação, a respiração aeróbica ela vai gerar 38 ATPs nos procariotos e aproximadamente 36 ATPs nos eucariotos. Essa diferença se dá porque existe uma variação no transportador dentro da mitocôndria. Tá? Para a respiração anaeróbica, vai existir um valor que pode variar entre 38 e 2 ATPs. Isso depende da capacidade que o aceptor final de elétrons tem em receber os elétrons e, consequentemente, em gerar ATP. Então, existe uma variação nisso. E a fermentação só vai produzir 2 ATPs a nível do substrato. Tá bom? Então, com isso a gente termina o conteúdo da respiração e o próximo vídeo que vocês vão assistir vai ser sobre fotossíntese. Então, ter mais bons estudos para vocês.